Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei e sobretudo aí o seu comentário. Hoje nós vamos fazer um breve vídeo falando das primeiras impressões aqui do novo Onix LT aspirado mecânico. Esse carro aqui é 2021, modelo 2021, que já está com 1.200 km rodados. E nós vamos falar um pouquinho aqui das impressões sobre este veículo, tá certo? O que é que nós achamos, se em princípio há um arrependimento, se compraria este carro em outra oportunidade, enfim. Bom, esse carro ele sempre se destacou e sempre chamou a atenção por ser o veículo há algum tempo mais vendido do Brasil. Nós estamos falando aqui no mês de fevereiro de 2021, em que os valores de veículos novos no Brasil dispararam até tal ponto que se tornaram um pouco surreais. Então, a procura cada vez mais pelo custo-benefício dos hatch compactos, eles têm aumentado consideravelmente no mercado, o que se torna um facilitador ainda maior, no meu entendimento, para as vendas dessa configuração e porte de veículo. Bom, o Onix ele parte da versão Joy, que é a versão mais antiga, ainda com a carenagem, é uma versão com a carenagem um pouco mais antiga, um desenho um pouco mais antigo e com um limitador maior de equipamentos. O Joy que só é disponível na versão 1.0 aspirada. Este carro aqui que estou fazendo o vídeo, ele é uma versão LT, como já disse, 1.0 aspirado. Ele que neste pacote LT mecânico, ele traz o primeiro pacote de equipamentos, que é o R7D, e o segundo pacote de equipamentos, que é o R7H, popularmente conhecido, respectivamente, como LT1 e LT2. Este carro especificamente é o LT2. Rafael, por que foi optado pelo LT2? Muito simples. O LT1, ele partia de cerca de R$62 mil, preço inicialmente ofertado na concessionária, e o LT2 ele ficava com cerca de R$5 mil a mais. Este carro, pessoal, nessa versão R7H, que é o LT2, ele trazia alguns equipamentos bem interessantes, que seria, pelo diferencial dos R$5 mil, as rodas de liga leve, que neste carro, na versão LT, elas já são de aro 15. Ele traz também a chave presencial, ou seja, você não tem mais a chave canivete nesta versão R7H ou LT2. Ele tem também a abertura automática das portas, através desse botãozinho. Você consegue aqui, nossa, terminei trancando. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele que traz aqui a abertura automática das portas. Aqui eu tranquei, aqui agora destranquei. Isso é um acessório também somente no R7H. Ele que traz o sensor crepuscular, ou seja, o acendimento automático de faróis. Ele traz também o start-stop, que é a partida sem chave, uma vez que a chave é presencial. E o R7D, ele traz a central multimídia, assim como esta aqui, com uma diferença. Você vai conseguir, nesta versão, ter a câmera de ré, que eu acho que, embora para um hatch compacto, ela ajuda bastante, tá certo? Então, tá aqui, nesta versão você consegue ter também a câmera de ré. Então, eu avaliei que pela diferença de preço ao que o carro ofertava, seria mais interessante comprar o Onix nessa versão R7H. Gente, falar deste carro, eu particularmente resido no interior do estado, porém 80% do meu trabalho está ainda em Salvador. Então eu preciso ir muito a Salvador
para justamente trabalhar, resolver algumas situações. E quando pensei nesse carro, eu fico a cerca de 130 quilômetros do meu trabalho. Esse carro está com 1.251 quilômetros. Ele que está ali marcando agora 12,3 quilômetros com litro. Eu vou explicar aqui também o porquê desta quilometragem, tá certo? Mas o que é que acontece? Eu pensei muito na racionalidade na hora da escolha desse carro, tá bom? Eu vou sair aqui para poder mostrar um pouquinho o carro por fora também. Justamente porque é um compacto, um carro com uma depreciação bem pequenininha, aí ele aplica porque a chave está lá dentro. O carro com a depreciação baixa, um carro com uma revenda muito boa. O Onix eu acho que é um dos carros que melhor revende hoje no mercado nacional. E também a questão do consumo de combustível, que para mim faz uma diferença muito grande, até por conta da distância, né, que eu preciso percorrer constantemente. Tá certo? Então, avaliando por esse viés e também o alto custo de alguns outros modelos que estão no mercado nacional, optando pela racionalidade, eu fui até uma concessionária Chevrolet para conhecer esse carro e terminei fechando e trazendo um para casa, tá certo? Bom, Rafael, impressões desse carro. Esse carro ele já tem, pessoal, a direção elétrica progressiva, ou seja, é um carro relativamente espaçoso. Eu não tenho problemas de espaço e eu já coloquei em outros vídeos aí. Eu tenho uma perna um pouco alongada e aí termina que alguns carros eu tenho uma certa dificuldade para condução. Mas o Onix realmente eu não tenho tido esse problema. O carro ele é muito silencioso para dirigir. Quem tem esse carro aí pode deixar nos comentários. A direção é uma das melhores direções que eu já experimentei em carros até hoje, até porque é um carro bem pequenininho, com pneus não tão largos e uma direção elétrica. A central multimídia é bem completa, eu consigo espelhar o meu telefone na própria central e basicamente ele me atende naquilo que eu preciso para o meu dia a dia. E por isso realmente eu digo que estou extremamente satisfeito com este veículo, tá certo? Esse carro inicialmente eu pensei na versão sedã, mas eu achei a versão hatch um pouco mais bonita. Então eu pensava muito na versão sedã, porque eu tenho 2 filhos e eventualmente poderia precisar carregar alguma coisa. Mas avaliando o tamanho do porta-malas da versão hatch, pelo menos para o que eu preciso, tá certo? Não me deixa a desejar. Então, Rafael, você compraria hoje novamente a versão hatch ou sedã? Eu compraria a versão hatch, mas isso vai muito de gosto. Bom, Rafael, questão de ressalvas desse carro. Bom, falo já já. Outro item bem interessante, pessoal, é o consumo de combustível. Esse carro estava marcando ali 12,3 km com litro, mas ele caiu um pouquinho justamente porque eu estava ontem com criança no carro e levei um tempo com o carro parado, com o ar-condicionado ligado, e foi um tempo bem considerável mesmo, tá certo? Já vinha rodando em cidade, não estava na estrada, e com isso ele vai baixando. Mas à medida que você vai rodando com o veículo, obviamente esse consumo vai aumentando no computador de bordo e aumenta muito. Esse carro em 6ª marcha, eu já consegui fazer com ele, de Feira de Santana a Salvador, uma média de pouco mais de 20 km com litro de combustível. E isso eu pude aferir no momento, inclusive, que fiz o reabastecimento do veículo. Então é um carro extremamente econômico. Se você pegar esse carro, ligar o ar-condicionado, foi em 6ª marcha de 80 a 100 km, tá certo? Numa direção regular, sem retomada de velocidade, você seguramente vai conseguir fazer isso. E isso eu aqui atesto porque estou usando o carro praticamente no dia a dia. Então seria um outro item também que é bastante interessante aqui para passar para vocês desse carro. Um outro ponto que eu deixaria aqui como ressalva, para mim que pego muito estrada, esse rapazinho aqui, deixa eu mostrar, esse câmbio mecânico de 6 marchas, ele já não faz tanta diferença.
tá certo? Agora, se você utiliza o carro muito em engarrafamento, você é uma pessoa que gosta mais do câmbio automático, de repente você pode pensar em partir para uma versão automática, tá certo? Mas para você que anda muito em estrada ou não se incomoda tanto na cidade com esse tipo de câmbio, de repente vale a pena, até porque o carro ele se torna um pouco mais barato no momento de você adquirir. Rafael, referente ao motor turbo, quem sabe daqui a pouco tempo nós poderemos estar avaliando esse carro com motor turbo. Vamos aguardar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: esse carro, ele com motor aspirado, ele tem, se não me falha a memória, 82 cavalos, quem puder aí me ajude nos comentários, e cerca de 10 kgfm de torque. O motor turbo, se não me falha a memória, ele vai aumentar consideravelmente aí para cerca de 116, se não me falha a memória, me ajuda aí nos comentários, com 16 kgfm de torque. Todavia, se você estiver no engarrafamento com o carro aspirado e o carro turbo, você não vai ter nenhuma diferença de consumo. Se você estiver na estrada em baixa rotação, tá certo, com o carro aspirado e turbo, eu posso dizer aqui para vocês, ainda não testei o carro turbo, mas você não vai ter nenhuma diferença, ou muito pouca diferença, do motor turbo para o motor aspirado. O que eu vejo que o motor turbo ele pode te auxiliar em retomadas de velocidade, e isso aí ele vai se destacar bastante referente, quando comparado, melhor dizendo, ao motor aspirado, tá bom? E também, obviamente, quando você precisar ter uma velocidade final, obviamente o motor aspirado ele não vai se comparar com o motor turbo, então em retomadas de velocidade final, com certeza o motor turbo vai fazer a diferença. Agora, consumo em baixas rotações, eu posso aqui apontar, embora não tenha ainda testado o carro com motor turbo, e testar para mim, gente, eu sempre digo, os números realmente falam bastante, tá certo? Mas eu acho que na prática a gente consegue atestar um pouco mais daquilo que efetivamente é um veículo. Então eu acho que em baixas rotações você não deve sentir tanta diferença, beleza? Então é um carro recomendadíssimo, um carro que efetivamente a GM acertou. Eu já conheci algumas pessoas, inclusive, que utilizavam o próprio Chevrolet Cruze e tem adquirido o hatch compacto Onix e estão extremamente satisfeitos. Então, muito satisfeito com esse carro, compraria sim outro carro desse tranquilamente. Para você rodar na cidade, é um carro fantástico. O pacote de equipamentos desse carro, sobretudo na versão Premier, ele não deixa a desejar em alguns outros veículos, inclusive de sedãs de médio porte, como o próprio Chevrolet Cruze, como o próprio Toyota Corolla e o Honda Civic. Então ele tem um pacote de equipamento. Eu não estou comparando, antes que venham os comentários, está comparando o Onix com o Corolla, Onix Premier com o Corolla Altis. Não estou fazendo a comparação, são segmentos diferentes, mas eu falo a nível de pacote de equipamentos. E você comprar hoje um Onix Turbo Premier, tá certo? Por cerca de 80 a 85 mil reais na versão Premier 1, aproximadamente, quando comparado a vamos botar aí um Premier 2, que deve estar algo em torno aí de 85 a 88 mil reais. E quando você vai comparar com o Corolla Altis híbrido, tá certo? Que está cerca de 150 mil reais. Para você que busca um custo-benefício, não pode gastar ou simplesmente não quer investir tanto em um carro, isso pode acontecer, claro, é uma excelente opção a ser pensada e eu recomendo efetivamente demais este carro. Longa duração eu não vou falar sobre ele, tá certo, pessoal? Porque, filma mais aqui um pouquinho o carro, justamente porque eu só tenho esse carro a 1.000 e rodei 1.200 quilômetros, eu não tenho como atestar isso aí. Mas no mais, fica aí esse vídeo para vocês. Um forte abraço aí a todos, que Deus abençoe e vamos deixando aí os comentários e eu voltarei em breve com mais informações sobre este veículo, tá certo? Forte abraço aí, pessoal.